importante que é a saúde da mente, né? Então, vou lhe transferir a palavra. Fique à vontade. A palavra é sua. Muito obrigado. Se você tiver algum aviso aí, durante 10 segundos eu vou pegar uma água aqui que eu não estou muito bem da garganta, vou deixar uma água aqui do lado. Pode pegar, meu doutor. Fique à vontade, pode pegar. O tempo do pessoal ir entrando aqui. Hoje nós temos essa reunião especial, né? Neste dia, dia especial, aqui véspera de feriado, para aproveitar essa semana e ter um pouco mais de conteúdo aí com o nosso doutor Murilo. Como a gente sabe, hoje a gente aproveita esses conteúdos online para poder fazer um evento ao vivo para quem está aqui, mas ele fica gravado para outras pessoas depois. Amanhã, depois de amanhã, ele já solta ali no ar. E aí, quem não esteve presente conosco hoje ao vivo pode assistir online de qualquer lugar do mundo, né, em qualquer hora. Então, é importante a gente estar aqui trazendo conteúdo e dividindo informação com todo mundo. E quem tiver perguntas, como a gente sempre faz, vai mandando aqui no chat. Eu vou organizando aqui junto com algumas outras. E aí, assim que tiver um tempinho, a gente vai perguntando aqui do nosso doutor Murilo, viu? Tá contigo, meu doutor? Isso aí. Então, beleza. Boa noite a todos mais uma vez. Sejam todos bem-vindos aí. Vamos conversar sobre uma live muito séria dessa noite, que é sobre o Setembro Amarelo. Um assunto muito sério, muito delicado, muito importante aí na questão mundial, né? Uma questão global. O suicídio é uma triste realidade que atinge o mundo todo, né? E gera grandes prejuízos na sociedade. Vou passar alguns dados aqui para vocês terem uma certa noção do que é esse tema tão delicado. De acordo com a última pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde, né, a OMS, em 2019 foram registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo, sem contar os episódios subnotificados, né, aqueles que não foi registrado aquela informação. Né? Com isso, estima-se que pelo menos mais de 1 milhão de casos no mundo todo de suicídios. No Brasil, esses registros se aproximam a 14 mil casos por ano, ou seja, uma média de 38 pessoas cometem suicídio por dia no Brasil. Isso é mais do que um suicídio por hora. Eu vou passar a live toda tomando um golinho de água porque a garganta está bem prejudicada hoje. Foram muitas consultas, conversei demais. O suicídio é um problema muito importante da saúde pública, né, com impactos na sociedade como um todo. Segundo os dados da OMS, todos os anos mais pessoas morrem como resultado de suicídio do que HIV, malária ou câncer de mama e guerras. Tá? O suicídio leva mais pessoas à morte do que HIV, malária, câncer de mama e guerras. Então é um assunto muito importante, é uma verdadeira guerra que nós temos que travar aí contra esse tipo de acontecimento na nossa sociedade. Entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio foi a quarta causa de morte depois de acidente de trânsito, tuberculose e violência interpessoal. Trata-se de um fenômeno complexo que pode afetar os indivíduos aí de diferentes origens, sexos, culturas, classes sociais e idades também. Agora vamos falar um pouco aí de Brasil, tá? Segundo os dados da Secretaria de Vigilância em Saúde, né, divulgado pelo Ministério da Saúde, em setembro de 2022, entre 16 e 21, esses dados foram divulgados em 2022 sobre os anos de 2006 a 2021. Houve um aumento de 49% nas taxas de mortalidade de adolescentes entre 15 e 19 anos, chegando a 6,6 por 100 mil habitantes, tá? E de 45% entre adolescentes de 10 a 14 anos, minha gente. 10 a 14 anos, chegando a 1,33 casos a cada 100 mil pessoas.
É brincadeira? Todo mundo que tiver na live aí, que for pai, mãe, tio, tia, você imagina uma pessoa de 10 anos cometendo suicídio? Essas taxas variam entre países, regiões, entre homens e mulheres, né? No Brasil, 12,6% no geral, né? Ali nós estávamos taxando idades, primeiro de 15 a 19 anos e depois de 10 a 14, mas no geral, 12% a cada 100 mil homens, em comparação a 5% a cada 100 mil mulheres. Então, nós temos mais do que o dobro de suicídios masculinos em relação a suicídios femininos, né? Isso acontece todos os anos. A taxa entre os homens são geralmente mais altas em países com renda menor, tá? E para mulheres, a taxa é mais alta em países com renda maior. Então, nós temos aí um grandíssimo problema em nossas mãos. Nós temos um assunto muito importante e muito interessante a ser tratado no Setembro Amarelo, tá? E aí, isso não se restringe apenas ao uso ou indicação dos nossos produtos. Isso também nos leva a ter uma reflexão e um olhar dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro do nosso círculo social. Identificar essas pessoas, aquelas pessoas que têm os sintomas clássicos, né? Pessoa antissocial, que vive triste, que é pessimista, que sempre fala que tudo vai dar errado, que ninguém gosta dela, que ninguém enxerga ela, né? Acolher, ter a atitude do acolhimento a essas pessoas e cada vez mais cedo, né? Na escola, identificar possíveis bullying que essa criança possa estar sofrendo e principalmente este meio que estamos usando aqui como uma excelente ferramenta de comunicação, de aprendizado, uma excelente ferramenta para estudos, para enriquecimento intelectual, hoje em dia é uma ferramenta muito usada para pessoas que querem tirar a vida de outras pessoas. Jogos que no final, para você vencer o jogo, você tem que cometer suicídio, né? Tipos de extorsão, tipos de estupro, tipos de problemas de invasão de casas, invasão domiciliar, né? Crianças que estão aí nos seus joguinhos online, que acha que está conversando com outra criança e, na verdade, é um marmanjo lá do outro lado, querendo fazer algum tipo de maldade. Então, nós temos que ter o olho bem aberto em relação a isso, em relação, se a gente não consegue sarar o mundo perto de nós. Bom, e aí, além disso, vamos oferecer algumas soluções aí do nosso portfólio, tá? Nós temos, por exemplo, o nosso Belferote número 12, tá? Vamos abrir a ficha técnica dele aqui. O número 12, Intelecto, tá? Ele tem na sua formulação a vitamina B1, o ácido pantotênico, a colina, o magnésio, o selênio e o inositol. É uma formulação bastante rica, uma formulação que nos abrange aí várias possibilidades e várias ferramentas para melhorar nosso sistema intelectual, tá? O magnésio está presente em quase todos os nossos produtos. Ele é muito importante, ele é muito versátil. Perdão. Ele atua em várias esferas do nosso corpo e ele pode ser apresentável de várias maneiras diferentes, como eu já comentei aqui. Magnésio bisglicinato, magnésio treonato, magnésio malato, magnésio aspartato, magnésio taurato, cloreto de magnésio. Tem uma imensidão aí de tipos de magnésio. Ele está envolvido em muitas reações biológicas do nosso organismo, uma vez que a principal função que está associada na ativação de inúmeras enzimas, tá? O magnésio é importante na produção da serotonina, que é o hormônio da felicidade, o hormônio que nos causa prazer,
o hormônio que nos causa serenidade, que aumenta a nossa paciência, nos deixa mais relaxado, que deixa a gente menos explosivo, menos pavio curto, menos estressado, né? A serotonina causa tudo isso, tá? Ela auxilia na regulação do nosso humor, reduzindo sintomas de ansiedade, depressão, insônia e irritabilidade. E aí, quando você vê tudo isso e compara com problemas do Setembro Amarelo e todos esses dados que nós já demos aqui no início da live, fica muito claro a importância de um produto que leva ao controle do humor, redução da ansiedade, da depressão, da insônia e da irritabilidade. E o magnésio nos proporciona tudo isso, melhorando, ativando, aumentando a nossa produção de serotonina, tá? Depois nós temos aí a presença do selênio, que também é um mineral muito importante, ele é antioxidante, né? Atua em todas as células do nosso corpo, na síntese da glutationa peroxidase, que é aquela enzima que tem dentro da célula que regula a homeostase celular, né? Fundamental no combate do estresse oxidativo. Combate os danos causados pelos nossos radicais livres, né? Ele atua principalmente como um neuroprotetor, prevenindo o aparecimento aí das patologias como a demência, Alzheimer, Parkinson, né? Estudos sugerem que a suplementação do selênio para auxiliar em convulsões, melhora da coordenação, na doença do Parkinson, né? E no declínio cognitivo. Então, essa duplinha para o cérebro, magnésio e selênio, é extraordinária, tá? E aí você sempre, além de oferecer esse produto, você pode dar alguma dica, né? Alguma dica de alimentação, tá? O nosso solo e a nossa água, infelizmente, são muito pobres em magnésio. Nós não contemos uma água magnesiana, tampouco um solo magnesiado. Essas regiões ricas em magnésio são regiões geológicas mais próximas a vulcões. O Brasil é um país que não tem nenhum vulcão, portanto, é pobre nesse mineral. Tá? Já o selênio, nós temos uma grande riqueza no nosso país, que é muito rico em selênio, que são as oleaginosas. Castanha, castanha do Pará, castanha do Brasil, as amêndoas, são muito ricas em selênio. Depois nós temos aí a presença da tiamina, que é a vitamina B1, e do ácido pantotênico, que é a vitamina B5. Também desempenham papéis muito importantes no funcionamento cerebral. A deficiência da tiamina lá no cérebro provoca alterações no humor, especialmente a ansiedade, irritabilidade, agitação e distúrbios do sono. Já o ácido pantotênico, que é a vitamina B5, está diretamente envolvida na produção de vários neurotransmissores, que regulam esse funcionamento nosso neuromuscular. Dessa forma, os sintomas como a parestesia, que é o formigamento ou a dormência dos membros, das mãos, dos pés, reflexos involuntários, né, nos tendões, fraqueza muscular, que causa aquele espasmo, né? Geralmente aqui nesse músculo dos párpados, né? Esse músculo começa a ter espasmos involuntários, ou nesse músculo buccinador, que começa a ter espasmo voluntário, tá? Então, o ácido pantotênico e a tiamina, eles atuam regulando essas funções. Além disso, o ácido pantotênico também ajuda na formação de um neurotransmissor que é a acetilcolina, que influencia negativamente as funções intelectuais, memória, concentração, se a gente não tem a acetilcolina, tá? Além de ter o ácido pantotênico, nós temos a colina aí nessa formulação. Você já pode imaginar, se eu tenho colina e o neurotransmissor é a acetilcolina, eu só preciso juntar ela com mais uma outra substância para que eu forme esse neurotransmissor. Então, tendo a colina aí nessa formulação, ela vai ter a formação desse neurotransmissor, além de aumentar a energia do nosso cérebro, né? A formulação e a regularização de maneira direta e indireta do neurotransmissor, aumentando principalmente raciocínio lógico, intelectual e também o acesso às nossas memórias, tá? Uma vez eu já expliquei aqui que o nosso cérebro funciona como um computador. Nós temos dois lóbulos, direito
e o esquerdo, e nós temos vários tipos de regiões cerebrais diferentes, como se fosse várias pastas de computador. Então, por exemplo, nós armazenamos a nossa memória curta, que é de 1 a 60 dias, na região mais do lóbulo parenteral direito. E nós guardamos a nossa memória longa, de 1 ano até a nossa vida mais remota possível, no lóbulo occipital esquerdo. Então, para uma memória sair daqui e acessar outra região cerebral, ela precisa, de fato, caminhar. E como ela caminha? Através da rede de áxons que nós temos, os nossos neurônios, com os neurotransmissores, para transmitir uma informação daqui para cá. Outro exemplo, muito fácil. Você vê uma pessoa, mas você não lembra o nome dela. Por quê? A pasta da visão, que você vê a fisionomia de uma pessoa, é em um lugar. E a pasta do nome é em outro lugar. Quando você vê, você precisa acessar ao mesmo tempo essas duas pastas. E aí é o neurotransmissor que faz isso. Além disso, nós temos o inositol, né, que é fisiologicamente um dos maiores metabolizadores de lipídios. Lipídios são gorduras. Gorduras produzem energia. O cérebro é o maior órgão consumidor de energia do nosso corpo, tá? O inositol está aí para regular e para formar energia para o nosso órgão consumidor energético, que é o cérebro. Então, nós temos aí tiamina, ácido pantotênico, zinco e magnésio em suas formas ionizadas, além do inositol e da colina também, tá? Uma formulação muito importante, por isso leva esse nome intelecto, tá? Esse nome sugestivo que tem tudo a ver com esta formulação em específico. Me desculpem se o áudio ou a qualidade da internet estiver ruim, né? Mas estou em ambiente aberto aqui, tem hora que fica ruim. Você falando aí sobre questão dessa condição da acesso às pastas, né? A Renatinha foi que teve coragem de falar aqui, ó, minha pasta do nome é péssima. Mas muita gente tem a pasta do nome péssima. Uma pergunta. O ômega 3, 6 e 9, aquele que a gente tem em cápsula, ajudaria também na saúde da mente nesse quesito? Ele vai ajudar da mesma maneira que o inositol ajuda aí no intelecto, porque ele vai ser uma fonte rica de gorduras boas, né, de lipídios. E essas gorduras serão transformadas em energia para o funcionamento nosso cerebral. Perfeito, doutor, perfeito. Perfeito. E que números alarmantes esse que você começou falando? Nossa, eu não tinha ideia de que era desse tamanho o problema, vamos imaginar assim, né? Que desafio, hein, doutor? Quando o mundo inteiro escolhe um mês para nomear para alguma causa, é porque a causa está complicada. E você sabe que a maioria das pessoas, nós podemos até fazer uma enquete aqui hoje. As pessoas nem ligam, setembro amarelo, isso aí deve ser igual o mês azul lá do Dia dos Pais, né? É igual um dezembro é vermelho do Natal e setembro é amarelo por algum motivo aí. E não imagina que está morrendo 700 mil pessoas por ano no mundo inteiro de suicídio, a pessoa desistir da vida. Isso é extremamente importante aí. E nós temos que combater isso, temos que reduzir esses números que a cada ano, na verdade, só aumentam. Segundo a média que você fez ali, enquanto a gente estiver aqui fazendo o nosso treinamento e aprendendo um pouco mais sobre isso, infelizmente alguém terá suicidado. Isso é horrível. E só lembrando, pessoal, esses dados são dados oficiais da OMS e da Secretaria Nacional de Saúde. Não são dados de políticos em dia de debate da Rede Globo, tá? São dados oficiais, dados verídicos. Impressionante, doutor. Vamos lá, vamos em frente, que esse agora acho que vai tratar até um pouco mais, né? Falando do nosso Serenitar, do nosso BNC 15, né? Isso aí. Bom, o Então, vamos lá. Serenitar, formulação muito interessante também. O Serenitar, ele tem aí, mais uma vez, o magnésio, acho que a gente nem precisa falar, né?
produção da serotonina, como já falei, estabilizador natural do humor, né? Tira irritabilidade, nervosismo, depressão, insônia, hiperativismo, né? E atua também na supressão de alguns mecanismos de caráter excitatório. Sendo assim, né, o magnésio, ele tem mostrado eficaz na redução das dores de cabeças tensionais. Sabe aquela dor, tensão, que parece que está apertando assim as têmporas? Por isso que ela vem com essa palavra. O magnésio ajuda na redução dessas dores tensionais. Ela dá aqui nessa região das têmporas, na região da nuca, a pessoa refere muita dor na nuca, nos músculos trapézio, nos músculos escapulares, aqui atrás no omóplato, e também no peitoral. A pessoa que está estressada, ansiosa, ela tem dor em toda essa região, que é onde faz a descarga da nossa tensão emocional. Tá? Também está relacionado nos sintomas da abstinência e o magnésio, tá? Restrição da cafeína, né? E prevenção de sintomas como as dores de TPM, né? E de dismenorreia também. Então, o magnésio é aí extremamente versátil, tá? E depois disso, nós temos as vitaminas do complexo B. Aí nós temos tiamina, vitamina B1, piridoxina, vitamina B6, ácido pantotênico, vitamina B5, metilfolato, vitamina B9, cianocobalamina e metilcobalamina, vitamina B12, tá? Essas vitaminas do complexo B, elas são usadas como cofatores para a sintetização de vários hormônios, como, por exemplo, a adrenalina, que é durante a resposta ao estresse, além dos neurotransmissores, como a serotonina e a dopamina, tá? A adrenalina é quando eu fico com um estresse, mas o estresse ele pode ser tanto bom quanto ruim. Você está no trânsito, lá na Marginal Tietê, tá tudo parado. E você começa a ficar estressado, ansioso, nervoso. Começa a ter uma descarga de adrenalina e começa a ter a tensão muscular. Você começa a segurar firme no volante, começa a travar os dentes da sua mandíbula, você começa a ficar tensionado, suar, ficar irritado, buzina, xinga o companheiro, fala mal no celular, né? E tudo isso. Mas também tem a adrenalina, que é a adrenalina boa. Você vai lá no Hop Hari e desce lá na montanha russa. Você vai ter uma descarga de adrenalina, mas uma adrenalina legal, né? Ou você tem uma relação sexual, por exemplo, e chega ao orgasmo. Você tem uma descarga de adrenalina e dopamina. Você fica adrenérgico e ao mesmo tempo relaxado, aquela sensação de prazer, de relaxamento total do nosso corpo. Todas essas vitaminas do complexo B, elas têm trabalhado como coenzimas, cofatores na produção desses hormônios, adrenalina, serotonina e dopamina, para que você tenha eles na hora correta, quando você precisar ter aquela descarga, aquela cascata hormonal nesses momentos. De forma mais específica, assim, falando um pouquinho de cada uma delas, a tiamina e o ácido pantotênico, né, que é as mesmas lá do intelecto, elas são associadas no aumento da função cognitiva e na redução da fadiga que nós já falamos, redução da ansiedade, da irritabilidade. E a piridoxina, que é a B6, contribui na regulação do humor e no alívio dos sintomas do estresse. Tá? E essa vitamina tem um efeito significativo como modulador do sistema nervoso central, tá? Na produção do GABA, que é um neurotransmissor que controla a nossa depressão, a nossa percepção da dor e a nossa ansiedade. O GABA é famosíssimo aí, ele é muito importante. Quanto mais GABA, mais serenidade, percepção intelectual nós vamos ter. Por isso, nada menos, nada mais que esse produto se chama Serenitar, porque nós vamos ter uma serenidade, um aumento da nossa percepção, um aumento da produção da nossa dopamina, da nossa adrenalina boa e também da nossa serotonina. Todos esses hormônios que vão nos causar serenidade, tá? Um alívio do estresse. Tem até um desenho aí de uma pessoa meditando, né? Não sei se vocês têm o um produto aí em casa ou aí perto. Você vai ver que tem um desenho aí de uma posição, uma pessoa em posição aí de meditação, né? Que é o Serenitar.
o aumento desses hormônios. Aí, o Cláudio já está mostrando aí o desenho, tá? Então, esse aí é o nosso VNC 15, aliás. Ele tem a formulação mais simples de toda, magnésio com complexo B, mas ele é fundamental e importantíssimo aí para nossa serenidade. Se tiver algum comentário aí. Enquanto você toma sua água, só tava querendo gravar o nome quando você falou que libera dopamina, né? Na relação sexual, fica, como é que chama a palavra? Fica energético quanto? Como é que é? Fica relaxado e fica dopa energético? Nós temos duas descargas, de adrenalina e de dopamina, no momento do orgasmo. Então, nós temos o aumento excitatório e, ao mesmo tempo, relaxamento. Os dois ao mesmo tempo. É que você comentou assim, a palavra, você fica, por exemplo, dopa energético, não sei a palavra que você usa. É que eu ia perguntar para a esposa à noite se ela queria ficar desse jeito e relaxada, entendeu? Ia estar com o VNC 16 na mão nessa hora já. É isso aí. O homem tem uma produção de dopamina até exagerada nesse momento aí, né? Se não cuidar, ele vira pro lado e dorme. E eu botando a culpa no 21, olha aí. Ai, ai. Deixa eu ver aqui que eu vou chamar a Renatinha para ela entrar com o áudio aqui. Ela tá falando, ela tá comentando aqui. Se ela pode mandar um áudio aí pra gente. Quero que ela fale aqui. Ah, Renatinha, desculpa, eu apertei sem querer aqui. Tá com o áudio liberado aí? Oi, tá liberado. Ah, que você comentou alguma coisa aqui. Fala pra gente aqui desse sentimento seu. Nossa, eu já tive antes, sabe? Aí eu tinha parado tomando remédio. Eu não sei, uma sensação de pânico que dá à noite quando acordo, quando acordava assim, ou às vezes no meio do dia, o coração dispara. É horrível, sabe? Dá você acha que vai infartar na hora até, sabe? E aí fica respirando e tal. E aí eu tinha conseguido já com 21, com os outros VNCs, né? Eu tinha já conseguido parar de tomar o escitalopram que eu tomei por alguns meses, né? E aí, esses dias voltou essa sensação de novo, né? Então, né, meus estresses do dia a dia, né? E aí eu falei, puxa vida, né? O que que eu vou tomar agora? Daí o Serene tá fechadinho aqui em casa. Eu falei, pô, eu tenho um negócio para ansiedade, eu vou usar. E comecei a usar desde no dia seguinte que eu fiquei ruim à noite. E agora eu sinto que bem raro eu tô tendo agora essas palpitações, mas bem raro mesmo. Porque eu tava começando a ter mais frequência. Tava voltando. E agora já tá assim, bem pouca mesmo. Tá quase sumindo. Usando Serenita, eu acho que deve ter umas 2 semanas que eu tô usando ele. 2, 3 semanas. Que bom, querida, que bom. E deixa eu até aproveitar aqui, que a Renatinha está aqui falando com a gente, doutor. Ela dividiu uma experiência. A Renatinha fez um trabalho muito legal no mês passado, no Agosto Laranja, não foi isso, Renatinha? Eu, da Vitrin, da esclerose, eu fiz sim, que foi o mês da Peraí que tá entrando o áudio de alguém aqui, Renatinha. Peraí, só para eu tirar e você volta pro seu aqui, peraí. Sim, o mês passado foi o agosto. Aí, tá ouvindo? Sim, tô te ouvindo agora. Mês passado foi o agosto laranja, que foi o mês da conscientização da esclerose múltipla. Aí eu trabalhei firme, porque eu tenho esclerose múltipla, né? Então, a gente fez essa conscientização e depressão e ansiedade andam junto com a esclerose múltipla, né? Porque já é uma doença que envolve o sistema nervoso central. Então, assim, para estar em equilíbrio, por isso que eu tive a melhora e aí quis voltar. Então, graças ao VNC 15, eu não estou tomando medicação nenhuma para o meu humor. E eu tomava antidepressivos. Eu tomava escitalopram, eu tomava clorazepam para dormir, com sertralina. Então,
eu não tô usando mais nada, é só o 21 e agora eu tô usando o 15 tem 2, 3 semanas. Então tá me ajudando muito. Então até vai ser algo que eu vou poder compartilhar bastante. Já compartilho com as pessoas que eu conheço, né, que tem um diagnóstico desse, né, que é uma doença crônica, autoimune e degenerativa. E dá para viver normal. Agora com os VNCs dá para viver melhor ainda. Que bom, querida, que bom. Obrigado pelo seu depoimento aqui. Parabéns pelo seu trabalho. A Lila fez várias lives com vários médicos, fez bem legal. Parabéns, viu? Obrigada, gratidão, viu? E obrigada, doutor Murilo, suas explicações são ótimas, gratidão, sou sua fã, certo? Uso os produtos, amo, uso vários e graças a eles eu tô ótima mesmo. Eu tomo meu imunossupressor, que eu uso, o Fingolimod, e graças ao VNC7, o 22, todos que eu tô usando um monte, eu uso uns 10. Eu não fico eu não fico doente, eu não pego resfriado, gripe, dor de garganta, graças a Recording esses produtos stopped. maravilhosos. Ficou mudo, não tô te ouvindo. Oi, agora sim. Aí, Eu falei, Peraí, que eu acho que maravilha. é a fala aqui que na internet deu problema. Voltou aí? voltou. Que voltou. Estão me ouvindo? Sim, Ah, que bom. É a minha Tá. internet que pode estar também oscilando aqui. Eu expressei toda a minha gratidão e felicidade de escutar esses depoimentos aí. Fico muito contente, muito realizado mesmo em saber que uma pessoa como a Renata, aí, que porta a esclerose múltipla e que Recording está in tendo progress. uma qualidade de vida boa, né? Podendo aproveitar o seu sono, suas noites, seus dias, né? Não ficando com os problemas do imunossupressor, que é direto gripado, sempre resfriado, pegando qualquer tipo de vírus oportunista, aproveita que esse imunossupressor está suprimindo a imunidade, né? E aí começa a causar problemas, a pessoa está sempre de cama ou doente, né? Então, poder proporcionar qualidade de vida, saúde para essas pessoas, como a Renata e muitas outras, é fundamental e eu fico muito honrado e feliz e realizado de ter esses depoimentos. E não fico só mais, esses, mas muitos outros aí que nós podemos ter. viu? Eles me ajudam muito. Eu saio fazer corrida graças ao Potenza e o de peso que me dão energia, reduz a fadiga. Então, assim, vários, eu tenho relato assim meu com vários mesmo. Eu gosto de todos assim e eu não fico mais sem. Excelente, muito bom, muito bom. Sim, A gente tem uma obrigada. vantagem, é que a Renatinha é daquelas que não guarda só para ela, ela divulga muito o nosso negócio, ela faz um trabalho incrível. Sorocaba e região aqui, pô, o estado inteiro quase, tá sempre rodando ali, isso é muito legal de ver, viu? Baita trabalho legal, ela é incrível. Eu só vou aproveitar para tirar uma dúvida, que alguém perguntou, fizeram uma pergunta, eu vou usar a pergunta para perguntar outra coisa. Ela perguntou se ela poderia tomar, por exemplo, a coenzima Q10, nosso CoQ10, com o intelecto. Eu disse que sim. Mas pode ser que eu tenha perguntado se tem alguma relação da coenzima para a saúde da mente, né? Pode ser isso. Então, vou aproveitar ali o gancho para perguntar. Recording Poder tomar, stopped. eu disse para ela que sim, né? Imaginando. No entanto, pode ser que ela queira perguntar se tinha alguma relação, não sei. Aproveitando a ligação. O quanto o CoQ10 pode ajudar na saúde da mente. Se é que pode. Sim, a coenzima Q10, ela é hoje muito conhecida por ajudar na saúde do coração e também na saúde cerebral, tá? Ela ajuda demais no funcionamento cerebral. Ela tem os benefícios que são a antioxidação que ela causa a nível cerebral, melhora as funções cerebrais, previne as doenças associadas com as oxidações celulares, como Alzheimer, Parkinson, e ela é muito conhecida como cardioprotetora e neuroprotetora. Então, vamos usar essa palavra. Ela protege o nosso cérebro, porque ela é extremamente importante e tira a oxidação das células cerebrais. Perfeito, doutor, perfeito. Muito obrigado. Ótimo. Já tive mais um aprendizado aqui sobre essa neuroproteção. Muito obrigado. Perguntaram sobre um outro produto, eu vou aproveitar já para perguntar, já que a gente está junto aqui. Uma cliente não conseguiu usar o suplemento 24, que é o nosso produto para parar de fumar, devido muito enjoo mesmo. O que você pode falar sobre essa parte?
Nosso VNC 24 é aquele feito para parar de fumar. Inclusive, a gente montou um kit já, onde vai o VNC 24 para parar de fumar, o VNC 15 para diminuir a ansiedade e o VNC 2 para ajudar a tratar do sistema respiratório dessa pessoa também. Olha, o 24, ele tem vitamina C, B1, B12, magnésio, zinco e compostos fenólicos. Eu não consigo assim encontrar na formulação alguma substância que eu possa falar assim, é por isso que essa pessoa teve enjoo ou vômito, alguma coisa assim, tá? É, dificilmente assim eu posso falar, não, foi o 24, tá? Eu acredito que seja alguma coisa que ela esteja misturando, talvez ela já tenha ouvido falar que é interessante não ingerir líquidos nem alimentos por meia hora antes e meia hora depois do uso do produto, para manter as artérias sublinguais de uma reação mais apropriada, né? Mas assim, talvez está tomando outros tipos de medicações. Não é um produto aversivante, tá? Não é aversivante, porque tem alguns produtos que você toma para parar de fumar, para parar de beber, e se você faz o uso do tabaco ou da bebida, ele é um aversivante, ele faz vomitar, faz passar mal, e por isso você acaba deixando de fazer uso daquelas drogas. Mas ele não é o caso do VNC, nem o 24, nem o 23. Não são aversivantes, tá? Então, assim, infelizmente eu não consigo falar o porquê que essa pessoa teve enjoo, tá? Eu acredito que seja alguma outra coisa que esteja acontecendo aí na hora do uso do produto, ou uma alimentação muito próxima, ou essa pessoa não estava se sentindo bem durante alguns dias, alguma coisa que possa ter interferido e causado esses enjoos. Perfeito, perfeito. É o que eu imaginei. A Caia Melita perguntou assim, ó. Doutor, tenho pedra nos rins. Posso usar o suplemento VNC 16? Esse é da nosso Potenza. A base de niacina, a base de pimenta, extrato de pimenta. Sim, sem problema nenhum. Ele Ela não pode tem usar o nenhuma, 16 sem problema, né? sim, não tem O que a contraindicação. gente tem percebido é que quem realmente está evitando de usar o VNC 16 é quem tem alergia à pimenta. Então, por segurança, a pessoa não usa, né? E outra coisa importante é que vai que tem problema com hemorroida também, teve já comentários de que também para ele não fez bem. Então a gente pede para evitar. Mas fora isso, não tem nada É, aqui não. se é uma pessoa que tem uma extrema facilidade na litíase renal, seria assim indicado ela não fazer uso do VNC 8, porque ele tem o cálcio, né? E geralmente o cálcio pode se acumular nos rins, embora o Renale já tenha substâncias que não deixam essa acumulação do cálcio no rim. Então, se ele fizer uso do 8 e do Renale ao mesmo tempo, já vai estar equiparando essa balança aí. Tá? Renal é nosso VNC 17, viu, galera? Já aproveita aí, já pega o gancho aí, ó. Já faz o. Tá. Alguém perguntou aqui assim também, que não tem o nome aqui da pessoa, só com suplementos bioferóticos. Uma pessoa que usa remédio para dormir, ela pode usar o VNC 21, né? Que é o nosso do sono, como ela perguntou aqui? Sim, pode, sem Pode usar problema, pode sem normalmente, né? problema. Tá. Uma outra pergunta que eu já tinha anotado aqui da outra reunião, vou ler ela inteira, ela parece ser complexa aqui, tá? Para quem não entende, ela parece ter uma pergunta dentro de outra pergunta. Quem tem síndrome de Joglen, Joglen, quem tem síndrome de Joglen, que é a doença do olho seco, não tem lágrimas por conta de sofrer com três tipos de reumatismo: artrite reumatoide, fibromialgia e artrose. Qual VNC ou encapsulado é ideal para o tratamento? Quer que eu leia de novo? Tudo bem. Olha, essa pessoa tem essas três patologias ao mesmo tempo, artrite, artrose, tá? E aí a gente pode indicar para artrite, para artrose, o uso do Dolore, tá? Mas VNC no 18, que é caso o da Dolores. síndrome, na síndrome mesmo de Sjögren, que tem o olho muito seco, né? É um transtorno crônico aí que faz com que não produza as lágrimas, não tem nenhum VNC específico que possa ajudar nesse caso, tá? Aquela nova cápsula do Visiones com luteína astaxantina traz benefício para ela?
Ela não traz benefício na produção das lágrimas, ela traz benefício na produção da mácula, na produção da saúde ocular. Mas na formação das lágrimas a gente não pode, não tem como comprometer isso, porque não vai acontecer. Tá bom. Perfeito, hein, doutor. Perfeito. Tem uma outra pessoa que perguntou assim da outra vez também. Para quem precisa ingerir vitamina D3 na quantidade de 50 mil UIs, se a gente teria algo a indicar. Porque o que a gente tem hoje de vitamina D3 é o VNC8, se eu não me engano, né? Que é o Isso. ótimo. É, não chega nem próximo dessa dose, tá? Existe na farmacologia brasileira um remédio que você usa uma vez por semana, que é uma cápsula vendida em farmácia que tem 50 mil unidades de vitamina D. Normalmente a gente é de quanto de vitamina D? Qual que é a 20 mil necessidade por dia. por dia? 20 mil. Essa pessoa precisa de mais que o dobro. Isso. Entendi. Tá bom. Doenças como, por exemplo, a esclerose múltipla ou a ELA, que é a lateral amiotrófica, elas são tratadas com altas doses de vitamina D, tá? Mas, que eleva a vitamina D da pessoa até 100, 120, 150 nanogramas por decilitro. E aí eles fazem uso dessa, dessas altas doses de vitamina D, porque ela vai muito bem contra doenças autoimunes degenerativas. Ótimo. A Renatinha dizendo que fez o teste em julho e está muito bem de vitamina D. Parabéns, Renatinha. Isso aí. Pegar essa pergunta do Seixas. Boa noite. Qual ou quais VNCs mais indicados para combater uma inflamação acentuada que um anti-inflamatório, cetoprofeno, não está resolvendo? Existe algum VNC que a gente possa fazer, indicar para ajudar ele? A inflamação, toda inflamação gera dor, então a gente pode indicar o 18 do Lori, tá? Deixa eu pensar aqui. Tô olhando. O VNC 10, que é o antioxidante, porque a Isso. oxidação ajuda bastante nas inflamações, tá? E o VNC 7 também, que é o imunitar. Ótimo, ótimo, ótimo. A Lloyd trouxe um depoimento aqui sobre aquela outra pergunta que fizeram sobre o 24, né? Tá causando enjoo. Ela falou que é normal, que tá mexendo ali com a desintoxicação. Mas aí a Lloyd tá falando, né, do 23, Lloyd, que é desintoxicação do fígado. Quem faz isso é o 23. O VNC 24 é aquele para parar de fumar. Mas para o VNC 23, caso de enjoo, já indicou aqui que ela está indicando o 15, o Serenitar, e o 21, que é o nosso Fática, que está ajudando na ansiedade e melhora também. Vou compartilhar com a galera aqui. A Neide perguntou: o que pode melhorar minha blefarite? Ou biefarite ou blefarite? É esse o nome? Falei certo? É, blefarite. Estou pensando aqui o que a gente pode indicar. Ah, olha, a gente pode indicar o Serenitar, tá? Porque o Serenitar vai ajudar muito a diminuição dos espasmos involuntários. A blefarite é uma inflamação dos párpados aqui, das pálpebras, tá? Começa a escamar, começa a sair crostas, úlceras superficiais, tá? Eu indicaria o, o Imunitar, o NC7, e também o Serenitar, o 15. Legal. A E gente teve o Antiox, mais uma vez. VNC 10. Isso. Legal. Quem está com B12 no nível de 101, qual seria a indicação além do VNC3, né, que é o nosso core? Irlan Kuima comentou aqui. Quem está com B12 no nível de 101. Olha, 101 é muito baixo para vitamina B12, tá? O indicado é em torno de 600, 700 de vitamina B12. Pode fazer o uso do Serenitar, porque ele tem o complexo B, as vitaminas do complexo B, mas eu indicaria essa pessoa melhorar a dieta dela. Talvez seja essa pessoa vegana ou vegetariana, tem que aumentar o consumo de carne vermelha, tá? Uma proteína que nem a espirulina ajuda? Não. Vai para carne mesmo. Não, na B12 não ajuda.
Aí ela perguntou aqui, a mesma pessoa, tá, da B12, se neste caso pode usar o 24. Pode sim. O 24 acho que tem B12 também, né? De cabeça agora eu não lembro. Tem. B12, Que bom. C, magnésio, sim. Tem? Tem. Ótimo. Que bom, doutor. Obrigado a todos que estão aqui hoje, neste dia especialíssimo, um treinamento especial para a gente aproveitar essa semana, falar um pouquinho do Setembro Amarelo, foram informações que espero que tenha impactado tanto vocês quanto eu aqui, para a gente poder cada vez mais investir tempo e energia para ajudar as pessoas a não passar por esse desafio aí que esse mês está tratando tanto, que é o suicídio, né? Como tem gente sofrendo com isso por aí, tem que poder, e a gente tem hoje grandes condições de ajudar, a gente tem mais aqui a ajudar. Obrigado por ter aceitado aqui essa internet mais ou menos nesse espaço que eu tô, mas o trânsito me prendeu aqui. Daqui a pouco a gente segue o trecho aqui. Doutor, muito obrigado, viu? Muito obrigado a você, obrigado a todo mundo aí, obrigado pelas palavras, foram incríveis mais uma vez. Imagina, eu que agradeço. Mais uma vez aí, salientar a importância do Setembro Amarelo. É um assunto extremamente sério, é quase que uma doença da sociedade isso, tá? E é um problema não só para quem vai, mas principalmente para quem fica. Quando você tem uma perda familiar por uma doença, por um acidente, de uma certa forma você entende que foi a vontade de Deus, você entende que era para ser, você chega num denominador comum ao longo do tempo. Mas quando é um suicídio, ninguém entende. Pode passar o tempo que for, você vai continuar tentando entender as questões que levaram essa pessoa a tomar uma decisão tão extrema. Então a gente não quer ficar o resto da nossa vida pensando, ah, e se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, né? Então vamos fazer hoje. Vamos fazer enquanto dá tempo, enquanto está todo mundo aí vivo do nosso lado. Simbora, doutor. Obrigado aí mais uma vez. Vamos fazer. Vamos fazer que é importante. Obrigado, viu? Boa quarta para você aí, bom feriado, bom final de semana. Até breve. Obrigado, Obrigado. doutor. Obrigado, gente. Boa noite para vocês aí. Beijo, até breve.